o podcast da família brasileira, o podcast da verdade, o GatoCast! Olá, amigos, novos companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GatoCast. Dessa vez eu tô sozinho com meu amigo Beta Pensador. Beta Pensador, você tá aí, Beta Pensador? Tô sim. Tô sim. Então, amigos, hoje a gente ia fazer um Cinegado sobre o Homem-Aranha, né? Só que aí você falou desse filme, que puta que pariu, que filme bom. A gente não precisava terminar o ano sem falar de um filme como esse. Como que você conheceu o filme A Caça, amigo? Já faz muitos anos, cara, muitos anos mesmo. Eu tava caçando alguma coisa pra assistir e tava passando esse filme no. Eu não sei nem se existe mais, eu acho que é Telecine ou Cine. Era um filme que passava sempre na Globo, sábado, lá para as 1 da manhã. Eu não lembro mais o nome do espaço. Cine Globo, alguma coisa assim. Acho que era Telecine. Na Globo. Aí eu tava lá caçando e vi o filme. Assim, comecei a ver despretensiosamente, mas quando eu percebi do que se tratava, eu achei muito interessante. Até porque ele já vai um pouco de encontro a coisas que eu já acreditava e acredito. Eu achei que o filme ele me trouxe bastante incômodo, tá? Primeiro porque... Até por causa da própria ambientação do filme, o filme não se passa no Brasil, o filme se passa não se passa nos Estados Unidos também, ele se passa numa cidade pequena da Dinamarca, né? E é um filme, pra quem não sabe, ele é dirigido pelo Thomas Vinterberg, né? Que pra quem conhece um pouco de cinema dinamarquês, ele é um dos únicos dois melhores cineastas dinamarqueses, e junto com o Lars von Trier, né? E eles foram os idealizadores de um movimento chamado Dogma 96. Já ouviu falar desse movimento? Não, nunca. Dogma 96 é o seguinte: o cinema de estúdio americano estava sepultando, né, devido à sua alta produção, o cinema autoral da Europa, principalmente francês, europeu, nórdico, entendeu? Não seria Dogma 95? Dogma 95, sim. E aí acontece, o Paul Whitberg, o diretor desse filme que a gente vai falar hoje, junto com o Lars von Trier, criaram 95 regras de como deveria ser um novo movimento para tentar lutar contra o cinema de estúdio, né? Cinema americanizado. E aí fizeram filmes experimentais, como Os Idiotas, a gente até pode falar desses filmes, filmes autorais de verdade, filmes bons, né? Só que o movimento não deu certo, por quê? Porque não tem como você vencer o dinheiro, né? Mas de qualquer forma, esses caras, eles dominam a arte do cinema, entendeu? E eu até acho interessante que o próprio Paul Whitberg, como o Lars von Trier, eles largaram as 95 teses pra fazer filmes de estúdio mais tarde, entendeu? E até, você consegue perceber, né? Como eles tentaram criar um movimento, viu que não deu certo, voltaram, e foi o que eles foram absorvidos pelo sistema, né? E hoje a gente... Pagar as contas, né? Para pagar as contas. E, graças Eu a Deus... acho até besteira, eu acho que não precisa ser um ou outro, né? Tem que ter espaço pro besterol, aquele filme que a gente gosta de assistir, mas que não diz muita coisa, para filmes mais sérios, com temáticas mais sérias, com histórias mais bem desenvolvidas, sem roteiro, sem... Sim, a marca de Hollywood é furo do roteiro, né? Esses roteiristas aí ganham uma grana preta e as histórias que eles escrevem são as merdas, cheias de conveniência e coisas sem sentido. Mas eu acho que tem espaço para os dois, não deveria ser um ou outro. Sim. Então, você quer começar a falar sobre o filme A Caça? Sim, sim. É Super Cine que chama. Passou nesse Super Cine aí na Globo. Eu assisti, eu era muito novo. E eu me lembrei desse filme por agora, porque, se não me engano, ontem eu estava assistindo o Vida do Beta e vi que não tinha notícia daquele professor que a filha dele acusou a filha de uma aluna acusou, né, falou para o seu pai que um professor teria lhe assediado. Acho que teria encoxado ela. Não, falou E o besteira. pai- Não, nem isso, só falou besteira, só isso. Só falou besteira. Sim. E o pai dessa Teria menina- falado, a gente não sabe. Teria falado. Teria falado, né? E aí o pai dessa menina foi lá na escola e moeu o cara na porrada. Pra mim, aquilo ali não foi agressão física, foi tentativa de homicídio, tá? Moeu o cara na porrada. E assim, gado bolsonarista, né? Conserva cuck. Não, o furo e a alucinação ficou louco. Você viu a postagem dele acerca disso?
Eu não acompanho esse tipo de Fuga na maluco. alucinação ficou louco. Tá vendo? É isso aí. O homem tem que explorar sua agressividade pro bem, pra defender as mulheres, né? Eu não acompanho esse tipo de maluco. Não, mas assim, o gadoso, né? O cavaleiro branco, cavalo branco. Não vou nem falar cavaleiro porque não é o caso. Os cavalos branco, eles ficaram loucos. Tipo assim, eu vi, cara, pessoas assistindo aquele vídeo e torcendo pro pai vencer. Tipo assim, só por causa que a palavra da mulher no Brasil tem fé pública, né? Não sei se você já estudou para concurso, ou você já estudou, você sabe que os agentes públicos, a palavra deles tem fé pública. Por exemplo, se você está presenciando um incidente, né? A sua palavra não tem fé pública, entendeu? Você tem que comprovar o que você fala com provas. Já um policial, ou um membro do Ministério Público, não. Ele tem fé pública. Tem essa prerrogativa legal, tá? Só que o que acontece no Brasil é que a mulher, simplesmente por ser mulher, também ganha a prerrogativa da fé pública. Tudo que ela fala, tem fé, né? A mulher não mente. Então, o que acontece? Uma coisa é o pai da mulher, movido por um sentimento primitivo, ter feito aquela besteira. Eu acredito que mesmo se fosse o caso, não é assim que se resolve as coisas, tá? Mas o problema é como que a coletividade meio que naturalizou aquilo ali, né? Incentivando e ainda torcendo, tipo assim, os caras não querem nem saber se é verdade, se é falso, eles querem ver o professor apanhar só por causa da acusação da mulher. E aí que eu falei no vídeo, eu fiz uma certa provocação que muitas pessoas me chamavam de comunista, que foi o seguinte: eu falei que é nessas horas que a gente vê a importância do Estado Democrático de Direito. Porque todo mundo aqui pode ser acusado, cara, entendeu? Todo mundo pode ser acusado, né? Qualquer mulher pode te acusar de qualquer coisa, entendeu? Qualquer mulher, né? Agora, o bom é que a gente tem um arcabouço legal que previne esse tipo de coisa, né? A justiça do olho por olho, dente por dente, para que um injusto, um inocente preso é muito pior do que 100 criminosos soltos, entende? Porque cria-se um ambiente de insegurança. O tato social foi completamente comprometido, uma vez que você não tem confiança. Você pode sofrer uma falsa acusação, a pessoa te acusa, sabe que você vai se fuder, né? E fica tudo por isso mesmo. A mulher tá nem aí. E outra coisa, não existe nenhum tipo de repercussão negativa pra mulher, nenhuma, né? A maior parte das pessoas vão ficar do lado dela, inclusive homens, e principalmente homens, que sentem-se na obrigação de defender as mulheres, porque na cabeça deles é isso que os faz homens. Você consegue perceber isso, o pensador? Que na cabeça de um homem, o que o faz masculino é defender a mulher, é defender a honra, né, da mulher. Tipo assim, não, amigos, todo mundo concorda que caso o cara faça algo errado, tem que se moer o cara na porrada. Mas a gente tem que ter prova. A palavra da mulher não é prova suficiente, entendeu? Se fosse assim, cara, a gente vai estar naturalizando absurdo. Qualquer um chega e acusa você de absurdo, e aí daqui a pouco E olha só, outra coisa que a gente tem que avaliar é a generosidade, entendeu? Quando alguém acusa alguém, né, a gente tem que ter a generosidade de ouvir o outro lado, entende? E as pessoas, elas são muito rápidas, né, não tardam em julgar, em condenar, né? A Bíblia até fala no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1: não julgueis para que não sejais condenados, não condeneis para que não sejais não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados, pois na mesma medida que julgardes, assim serão julgados, entendeu? E como a gente facilmente condena as pessoas sem ver o lado delas, né? É como se a gente já tivesse a gente tivesse inclinado a condenar as pessoas, né? E também eu fiquei pensando nesse filme porque ele rima muito com o momento político atual do Brasil, entendeu? Desde alguns anos pra cá, existe uma obsessão com o tema do abuso infantil. Existe uma obsessão com esse tema, entendeu? Existem pessoas que, inclusive, criaram carreiras políticas, posso aqui falar o nome do Magno Malta, né? Explorando esse tema, entendeu? Como se houvesse colocando uma paranoia na cabeça das pessoas de que existem abusadores em todos os lugares, que você precisa se prevenir a todo momento, né? Hoje em dia você não pode mais colocar uma criança no colo, você não pode mais segurar uma criança. Por exemplo, eu mesmo, vou ser bastante franco, no passado, eu já tirei foto com crianças. Hoje eu não tiro mais. Porque eu sei o ambiente que a gente está vivendo, entendeu? O ambiente ultraconservador ao extremo. Qualquer coisa, a pessoa já está te impelindo que você é um abusador, entendeu? Inclusive, eu fui postar uma foto outro dia nas redes sociais com crianças, e o primeiro comentário que foi assim: abusador. Entende? Porque existe uma paranoia nos nossos dias. Você pensa dessa forma? Sim, eu vou fazer algumas observações aqui sobre o que você falou na questão do Estado Democrático de Direito, né? Eu que estudo direito sei dessa área. Na verdade, o devido processo legal não é uma conquista do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito surge
tanto na França quanto na Inglaterra, em especial na França, na Revolução Francesa. O objetivo dos revolucionários era estabelecer o Estado Democrático de Direito, só que na prática isso nunca aconteceu, né? Nunca se desrespeitou tanto direitos individuais e direitos humanos do que na França, na Revolução Francesa, né? Sim. Na época da Revolução Francesa. A verdade é que, logo no início, o Estado Democrático desrespeitou todos os direitos possíveis dos indivíduos. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O devido processo legal é imprescindível e ele não foi invenção do Estado também, tá? Mas ele é imprescindível e as pessoas não podem prescindir do contraditório e da ampla defesa. Um dos problemas no Brasil é que houve uma banalização das garantias individuais ou do que o Estado, já que no Brasil é o Estado que julga e pune, ele tem que oferecer ao que está sendo investigado e acusado. Então, aqui no Brasil, tem gente que defende o seguinte: não dá meios de um condenado e descontando na sua pena, tempo na sua pena, é contra os direitos humanos, é um absurdo, é fascismo. Então, eles acreditam que, assim, se um cara for condenado a 30 anos, é um absurdo deixar ele 30 anos em regime fechado, que isso vai contra os direitos humanos, balela. Não, mas se o cara foi condenado para 30 anos, é 30 anos, né, amigo? Sim. Hoje em dia, no Brasil, alguém vai ser condenado. Não, mas isso aí é por causa que existe um conceito chamado abolicionismo penal, né? Sim, que acredita sim. que é contra qualquer tipo de pena. A galera mais Foucaultiana, né? E Ferragioliana, Ferragioli. Isso é uma merda, tá? Isso é uma merda. Sim. Isso é loucura, entendeu? Não, o que é que o Estado deve mesmo ao preso? Contraditório, ampla defesa, uma duração razoável do processo, um julgamento justo e uma pena proporcional ao crime. É isso que o Estado deve ao acusado, ao apenado. Só isso. Só que no Brasil, entendeu? Uma bagunça. Nós somos um país com um lobby, nós somos reféns de advogados, a bem da verdade. Garantido, é o lobby né? da OAB. Sim, é o lobby da OAB. Então isso tem um pouco de banalização, mas no básico você não pode prescindir disso. O direito ao contraditório, o direito da ampla defesa e um outro direito muito importante que é, até que se prove o contrário, você tem que ser considerado um inocente. Um inocente. Uma outra questão lá no seu vídeo, eu até discuti com 2 camaradas, que eles estavam nesse caminho assim, não, mas não era um namorado, não era qualquer cavaleiro branco, não era o Paulo Cogos que foi lá dar porrada no professor, era o pai. Uhum. E então o pai tem razão, é isso mesmo. Se tua filha chegar para você e dizer que alguém falou alguma coisa com ela, você tem que ir lá e meter a porrada mesmo, porque é instinto, entendeu? O pai tem que meter a porrada mesmo. Se sua filha falou, tá falado. E aí eu fico pensando, né? Coitado de quem convive com a filha desses caras. Sim. Eu tenho para mim o seguinte: o homem, você até falou interessante, né? Para muitos, ser homem é defender as mulheres, né? Para mim, ser homem é uma coisa multifatorial. Assim, homem no sentido cultural, porque, né? Tirando o fato de só nascer com pênis. Ser homem é principalmente você saber, primeiro, fazer o que é necessário ser feito. Segundo, refrear os seus impulsos, as suas emoções e procurar sempre viver com autocontrole, baseado na razão, com domínio próprio, que é o que a Bíblia fala, né? Domínio próprio. Ter domínio próprio, agora que tá tudo bem, eu tô aqui no meu quarto sentado, é muito fácil. Domínio próprio, frieza, autocontrole é justamente para horas como essa. Para horas em que a situação aperta, em que tua filha chega em casa e fala, ó, fulano de tal passou a mão em mim. É nessa hora mesmo que você tem que ter autocontrole, amigo. Não é quando tá tudo bem para você. Ah, mas é muito difícil, o ser humano não é cachorro. A gente não é cachorro. Que ó, você chega perto da comida de um cachorro, você pode ser o dono dele e ele avança em você. Não é assim que funciona. Sim. Você é um ser humano, você é racional, entendeu? Sua filha te acusou, sua filha chegou e falou que alguém fez alguma coisa com ela, sua obrigação moral é o quê? Procurar a polícia, porque a polícia é especialista em lidar com esse tipo de situação. E tem gente que, infelizmente, né, isso acontece muito entre homens, que acredita que, não, minha filha não mente, meu filho não mente, entendeu? Tem gente que realmente acredita
que o filho dele é incapaz de mentir. Sim. Você fez uma fala tão rica, que eu até coloquei assim, 5 pontos para responder, né? Uma coisa que a gente, por exemplo, o Jordan Peterson, ele fala que, não sei se é ele que cunhou essa frase, mas ele fala que o homem nunca deve fazer nenhuma decisão movido por sentimentos, né? Que todas as decisões devem ser movidas pela razão, tá? Isso aqui está completamente certo, na minha visão, tá? Tipo assim, toda vez que você age movido pelo sistema límbico, provavelmente você vai fazer algo que o seu córtex neofrontal jamais faria, né? Então, mesmo que se for para errar, erre pensando do que errar no calor do momento. Você nunca deve fazer decisões de longo prazo no calor do momento. Você deve fazer decisões de longo prazo depois de muito pensamento, tá? Não tem como não falar do caso do Rodrigo Constantino, que ele foi pro exato oposto, né? Ele, até pelo fato de ele estar inserido nessa guerra cultural, dele ter abraçado o bolsonarismo, até acredito a ele uma certa lucidez em outros temas, mas quando ele foi falado sobre esse tema aí de se a filha dele fosse abusada, qual seria a reação dele, e a primeira coisa que ele fez, falou que ele ia indagar a mulher. E aí, peraí, não sei o quê. Colocando a mulher que foi vítima de possível vítima de abuso contra a parede, né? E ainda falou que ia colocar pra castigo a mulher, né? E depois, olha só, movido por imaginismo, falou que depois ainda ia lá matar os caras que teriam abusado da mulher. Ou seja, conseguiu errar dos dois lados, né? Quando eu acho que a visão de uma pessoa de bem, tá? Não sei se você vai concordar comigo, é o seguinte: viu que a mulher sua filha tá fragilizada, você primeiro tem que tranquilizar ela, mostrar que você tá do lado dela, entendeu? Não julgá-la, entendeu? Porque essa questão sexual, ela atiça, né? Pontos moralistas das pessoas, falam assim: olha, você fez isso, eu tô do seu lado, não sei o que, agora conta pra mim o que aconteceu. Primeiro você tem que ser humano, coisa que o Rodrigo Constantino talvez não seja, né? E aí depois, sabendo aquilo que aconteceu, você tem que ir às autoridades, e não fazer, porque eu conheço pessoas que conhecem o Rodrigo Constantino, e eu sei, né, de uma história, que ele, eu não sei se eu posso falar isso, então não vou falar, mas ele tem porte de armas, então vocês podem imaginar o que aconteceu. Mas enfim. Mas sabe o que eu acho? Fala. Eu acho que, pessoalmente, o Constantino não pensa nada do que ele falou, e aquilo ali é a ânsia dele de agradar o público ignorante do qual ele é refém, entendeu? Então, né, não aconteceu isso, denúncia tal, eu sei que meu público é assim, então eu vou lá falar a primeira merda para o meu público bater palma para mim. E nisso ele se embananou todo. Eu não acho que pessoalmente ele acredite naquilo que ele falou, mas o influenciador bolsonarista, ele se sente na obrigação de falar merda, né? Não, mas por exemplo, a gente sabe que ele tem porte de armas, né? Então uma pessoa que tem porte de armas falar uma parada, falar que vai te matar, é diferente de outra pessoa, você entende? Como é uma agressão qualificada, entendeu? É uma ameaça qualificada, entendeu? E enfim, eu não posso falar um evento aí, porque ele é uma figura pública, tá? Mas em off eu posso te contar aí uma história que aconteceu com ele, tá? Mas enfim, esse negócio de você chegar com uma arma e chegar lá e ameaçar uma pessoa que mexeu com a sua filha, cara, olha só o problema que você está incorrendo pra sua vida, né? Crime de ameaça, crime de tentativa de homicídio. Eu torço pra que outra pessoa esteja já esperando com a arma pra meter no meio do cu do babaca, né? Do machão. Não, concordo com a parte com o Constantino. Jamais deixaria minha filha frequentar bailes funks, né? Cara, mas assim, tudo bem, a gente não pode desencorajar. Não tem filho, não a pessoa não sabe que não tem isso. Você acha que o pessoal acha que a filha é igual a minha cachorra, a Valentina, né? Que eu tranquei, ela tá lá no cio, eu tranquei a cachorra no quarto durante 20 dias e pronto. Amigo, não tem como você trancar uma mulher dentro do quarto, porra, entendeu? Não tem como você fazer isso. Essa galera aí não tem filha. Se eles tentarem fazer isso, eles vão ser acusados, eles vão ser denunciados. Eles vão ser denunciados pro como é que é o nome daquele órgão que prende as pessoas, os pais? Conselho tutelar. Hoje em dia, amigo, a criança, né? Você não pode ter esse tipo de comportamento com ela. Se a sua filha quiser, isso seria abuso psicológico. Se você quiser tratar a sua filha do mesmo jeito que a sua avó é tratada, você vai sofrer consequências, amigo. Se a sua filha quiser dar, né? Aceita, amigo. Ela vai dar. Ponto final. Concorda comigo? Concordo, exatamente. Então, inclusive, e aí vamos entrar um pouco no filme, porque o filme ele é mais pesado, né? O filme não trata simplesmente de uma mulher que fez uma falsa acusação. O filme trata de uma criança de 5 anos que faz uma falsa acusação e que depois é acompanhada por toda a sua classe, né, de criancinhas ali na escolinha. Isso me lembrou uma coisa, eu estava pensando sobre isso, que é um coping absurdo, gigante,
que eu não sei de onde veio, quem inventou esse papo, que é a maluquice de que criança é inocente, criança não mente. Uhum. Eu não sei quem tirou isso de onde, mas vamos pensar. A gente não precisa ser nenhum filósofo para ver que isso é balela, né? Basta a gente lembrar de quando a gente era criança. Quando eu era criança, eu mentia. E eu mentia sabendo que estava mentindo. E eu mentia, inclusive, fazendo cálculos. Olha, se eu falar a verdade aqui, eu vou me dar mal, mas se eu inventar tal e tal história, eu vou me dar bem. Então será que eu era a única criança que inventava mentira deliberada para me beneficiar? Será que eu era o único? Será que eu sou normal? Ou será que se todo mundo puxar pela memória, vai lembrar que criança mente sim? Que criança mente sim. Eu também não era tão inocente assim. Eu me lembro, Knut, sabe quando que eu descobri que eu era podólatra? Hum. Tinha uns 7 anos de idade. Tinha uma menina da minha sala, bonitinha, branquinha, do pé rosa, e eu ficava vidrado nela, eu era louco com ela. Embora eu não tinha exatamente um discernimento sexual da coisa, eu já tinha alguns impulsos. Eu já via na novela da Globo, que eu estava assistindo lá com a minha família, eu já via cenas de pegação e já me imaginava com a menina da minha sala. Eu tinha 7 anos de idade. Será que eu era o único que era assim, tão pouco, o único criança que tinha esse tipo de coisa? Será que toda criança... Tem gente que pensa que criança é boba. Criança não é boba. Criança, ela só está ali num desenvolvimento, num aprendizado. Mas ela não é boba. E aprende rápido. Criança aprende rápido. E quanto mais errado for, mais rápido a criança aprende. Entendeu? Geralmente a criança, coisa boa, ela demora para aprender. Mas coisa ruim, criança aprende rápido. Outra coisa. Vamos lembrar de quando a gente era da escola aqui. Bullying, meninos maus que batiam, que faziam maldade, que estigmatizavam. A sociedade infantil é extremamente hierarquizada, chega mesmo a ser cruel. Coloca ali umas crianças para viverem entre elas num lugar, sai e volta de um tempo depois, você vai ver crueldades acontecendo. A natureza mais crua do ser humano, né? É um colégio, Sim, né? Colégio público, sim. né? Eu sei disso porque eu já estudei em colégio público. E existe, inclusive, eu tava falando que a gente teve um debate aí com o senhor Paulo Cogos, né? E o senhor Paulo Cogos, a gente sabe que ele teve uma... Imagina o Paulo Cogos no colégio, né? E teve um episódio que eu não vou contar aqui por respeito a ele, tá? Mesmo que ele não me respeite, mas eu vou preservá-lo de um episódio que ele viveu no colégio, que você pode imaginar qual é, né? Sim, mas ele é um cara... vocês podem imaginar, eu não vou expor aqui a pessoa, tá? Mas ele é um cara que tem muito ódio em relação ao colégio. Por quê? O colégio meio que te obriga, né, a você lidar com o ser humano. Vou ser bastante franco, eu sou pró-homeschooling, tá? Eu acredito que a maior forma de você estudar, de você conseguir conhecimento, é com o professor e você ao mesmo tempo, só isso. Você é diretamente com o professor. Você aprende muito mais do que você numa gama de pessoas. Acho que o grande problema do colégio é que a estrutura dele tende a fazer as pessoas se nivelarem por baixo. Sim. Mas o grande problema, a grande qualidade do colégio é que te prepara para um ambiente social, um ambiente corporativo, você lidar com pessoas que você não gosta, lidar com pessoas de um ponto de vista hierárquico diferente do seu. O colégio, ele meio que te prepara para ambientes sociais. E para mim o colégio é isso, entendeu? Tirando esse fato, eu sou pró homeschooling. Acredito que a melhor forma de você aprender é diretamente com o professor particular. Eu concordo com o homeschooling. Até porque o homeschooling também não é você trancar uma criança num quarto com um monte de livro, né? Você vai ter que dar um jeito de fazer essa criança... Só que no Brasil, esse debate do homeschooling, ele é muito elitizado, porque quem tem dinheiro para contratar professor particular? Quem que tem uma mãe em casa disposta a ensinar o aluno? Isso aí é coisa de uma elite branca, do sudeste brasileiro. No Brasil real, amigo, se você deixar, a criança não vai estudar. Pronto, acabou. E é exatamente isso que está acontecendo. Mas o que eu vejo é que muitas pessoas se seduzem pelo discurso do homeschooling porque elas são antissociais e elas têm muito traumas em relação ao colégio, né? E aí você vê que cresce o grande problema de você não saber. Imagina uma geração de pessoas que não sabe lidar com o diferente, que não sabe lidar com o que é hierarquicamente superior ou inferior a ele, entendeu? E jogar essas pessoas no mercado de trabalho, no ambiente social. Isso tem um custo social, entendeu? Então, o outro problema do colégio, cara, e aqui a gente tem que falar que a gente critica, né? Quando tem que criticar, mas a gente tem que elogiar quando elogiar. Quando eu vi esse filme, A Caça, eu lembrei muito da Inquisição, sabe? Porque
pra quem não sabe, né, antes a Inquisição, naquela época da Idade Média, existia o catolicismo ortodoxo e o catolicismo popular, que era completamente permeado por crenças, por paganismo, entendeu? E a maior parte das pessoas não, principalmente no interior da Europa, eles tinham muito mais vínculo com o catolicismo popular do que com o catolicismo ortodoxo mesmo, né? E muitas das pessoas, ao ver uma pessoa acusada de bruxaria ou de feito uma perversidade, eles faziam aqueles linchamentos sumários. Isso é muito comum na Idade Média. Aliás, isso não só é comum na Idade Média, isso é comum até os anos 60 nos Estados Unidos. Os famosos linchamentos, né? Que completamente fora do estado de... Como é que você falou do Tribunal Justo, né? E, bem ou mal, a Inquisição, com todos os erros que a gente tem que tributar a isso, né? Ela servia para mitigar minimamente os afãs, né? Apaixonados das pessoas por justiça, né? Então, a Inquisição, ela literalmente salvou a vida de muitos inocentes. Também deve ter livrado a vida de muitas pessoas injustas também, né? Mas o que a gente tem que perceber, cara, é que o conceito de justiça é um conceito que é um conceito que é mutável, entendeu? E eu acho que a gente nunca pode acreditar que nós somos os justos, entendeu? A gente sempre tem que se pensar, será que o que a gente está fazendo é realmente correto? Quando a pessoa roga pra si do monopólio da razão, aí, amigo, pra mim é quando ela tá com o caminho aberto pra todos os tipos de justiças. Sim, concordo. Um outro problema desses conserva-cookies também é que parece que eles esquecem de pai de menina. Vamos falar de pai de menina. Eu lembro que eu não sei como é que era na sua época, Knut. Diz você que é mais velho que eu, tu parece ser mais novo. Uhum. Mas diz você que é mais velho que eu. Na minha época, quando eu tinha lá por volta dos 10 anos, é que eu notei que o pessoal da minha turma ficou mais sexualizado. Eu acho que no Brasil, talvez no Brasil, as crianças se sexualizam muito cedo, porque nossa cultura é extremamente sexualizada. Então, com 10 anos, qual que é aquelas brincadeiras lá? A gente passava do lado das meninas e enfiava a mão na bunda delas, entendeu? Né? Dava aquele tapão mesmo. E já tinha umas meninas assanhadas que devolvia, passava a mão na nossa bunda. Metia a mão no pau. Né? Com 12 anos eu já ficava sabendo de que determinada menina no fundo da sala tocou uma punhetinha ali pra alguém. Entendeu? Com 14 anos eu tinha um professor, Shed, e ele era novo. Acho que ele tinha ali acho que 28 anos ele tinha. Como aquele professor era assediado pelas alunas, cara. Assim, a gente tinha muita inveja dele, cara. Porque as meninas, 13, 14 anos, se jogavam no cara. Se jogavam no cara. Então, vamos supor que eu vi tudo isso, né? Eu com 10 anos ia lá e metia a mão na bunda das meninas da minha idade de brincadeira. Eu não sei se na sua época acontecia esse tipo de brincadeira. Tinha umas meninas lá que metiam a mão no meu pau, metiam a mão na minha bunda. Com 12 anos já tinha menina transando, tocando punheta. Com 14, menina querendo dar professor. Beleza, eu envelheci, fiz 25 anos, tive filha. Parece que o cara, quando tem filha, ele esquece de como é que é a vida, entendeu? Como é que eles aprontavam na época dele. E ele passa a acreditar que a filha dele é uma santa. Não, minha filha tem 16 anos, ela é uma criança ainda. Ela nem sabe o que é sexo. Entendeu? Não, minha filha tem 14 anos, ela ainda tá brincando de boneca. Ela não faz ideia do que é sexo, não. Ela não liga pra isso, não. Quanta menina dele já deve estar, né, aprontando todas. Mas ele se cega pra realidade. Entendeu? Olha, amigo, eu não devia falar isso não, tá? Mas a gente entra em contato com muita gente, tá? E aí chegou uma pessoa que mora no interior do Brasil, né? E ele é professor, né? E ele falou uma coisa muito delicada pra mim, tá? Ele é um cara bonito, tá? Quando eu vejo uma pessoa muito bonita me adicionando no Instagram, eu já sei que vai vir falar comigo, entendeu? Não é o perfil do ouvinte. Um cara branco, bonito, alto, entendeu? Completamente distante do perfil do nosso ouvinte, entendeu? Perfil tipo, com as fotos, ambientes sociais, né? Aí eu já vi que não era o ouvinte, aí o cara veio falar comigo e falou assim, opa, você com o Knut e tal, eu quero contar um negócio pra você, mas eu não gostaria que você nem falasse disso no podcast, entendeu? Inclusive não vou dar detalhes, porque ele não permitiu que eu falasse a história, né? Ele só queria desabafar comigo mesmo, né? Sobre uma coisa que estava acontecendo com ele naquele exato momento. Amigos, ser professor hoje em dia
é provavelmente a profissão mais perigosa que existe em relação às leis, tá? Profissão do- Esse cara, eu não vou dar detalhes porque eu prometi pra ele que não contaria a história dele, tá? Até porque ele ainda não se resolveu, tá? Mas esse cara é professor, é um cara bonito, e ele dava aula pra meninas do ensino médio, né? De 12 a 15 anos no máximo, né? E muito costumeiramente as meninas mandavam cartinhas pra ele, se apaixonavam por ele e tal, porque a mulher dá predisposta, ele é um cara bonito, provavelmente é o cara mais bonito que convive ali no colégio, né? É natural que as meninas peçam o WhatsApp dele, e ele sempre falou que evitou dar o nome até que uma menina em especial conseguiu o número dele, né? Começou a mandar mensagem pra ele várias vezes, tá? Com vários números diferentes, completamente apaixonada, né? E ele tentou ser, tipo assim, condescendente com a menina, né? Mas sem nenhum tipo de avanço, até que a mulher começou a intimar ele a ficar com ela. Porque ela queria ter relações com ele. Então, não sei se a menina já deve ter. Nessa idade elas estão transando, né? Então a menina quis porque quis transar com ele, né? E você sabe que é muito comum o professor comer aluna, né? Claro, menina de 14 anos, que ela tá com o hormônio à flor da pele. A flor da pele. E ela vê lá e todo mundo sabe, a gente finge de bobo, mas todo mundo sabe. Mulheres costumam se atrair por homens mais velhos. Vamos lembrar da época das nossas avós. Mulher de 14 casando com homem de 25. A gente colocou na nossa cabeça que isso tudo era porque o pai obrigava, não era. Menina de 14, 13 anos, ela vê cara bonito de 21, 25, ela quer dar pro cara, amigo. E elas estão dando. E elas estão dando. E elas estão dando. A menina de 14, ela não quer dar pro cara de 14, ela quer dar pro cara de 20. Acorda. Tua filha de 14 tá com o hormônio à flor da pele. Ela vê um cara bonito e ela fica molhada. Aceita, é realidade. Não é criança. Mas uma outra história. Esse cara em questão, o cara, ele confessou que ele já tinha comido algumas pessoas, né, durante a carreira dele, tá? E não é um santo, né? Mas sempre de forma consensual. Mas no caso dessa pessoa que o acusou, tá? Ele reparou que a menina tinha problema. A mulher completamente afoita, entendeu? Completamente apaixonada. E ele decidiu que não ia ter nada com ela. Tipo assim, ele decidiu que não ia ter absolutamente nada com ela quando ele viu que estava lidando com uma pessoa problemática, entendeu? E aí a menina chegou, tá? E amigos, infelizmente isso acontece, tá? Falou assim, se você não ficar comigo, eu vou acabar com a sua vida, entendeu? E ele achou que ela tava brincando porque ele já deve ter escutado isso antes. E o que aconteceu foi o seguinte, essa menina foi lá, ela acusou ele, tá? Não só o acusou, ela inclusive fez a cabeça de professores, que sabe que nesse ambiente de colégio tem muito comunista, né? Pessoas literalmente filiadas ao PT, né? Literalmente ao Partido dos Trabalhadores, no ambiente escolar, de escolas particulares, tá? Tô falando que, amigo, escola particular hoje é mais de esquerda que escola pública, tá? Desculpa falar isso pra vocês. E moral da história, ele chegou um belo dia no colégio, todas as professoras estavam esperando ele, numa sala pra conversar com ele, né? Falando que várias alunas, né, tinham relatado abuso, por quê? Porque essa menina tinha chorado, falado com as professoras e com as outras alunas da sala, e todas elas armaram um complô contra ele, né? E ele, enfim, quando eu falei, nunca mais falei com esse cara, mas não sei o que aconteceu com ele, não sei o que aconteceu com esse cara, entendeu? Eu não sei o que aconteceu com esse cara, não sei, entendeu? Ele pode ter morrido, ele pode estar preso, ele pode ter a carreira dele totalmente destruída, né? Por causa de uma falsa acusação. E muitos machões vão falar, ah não, a mulher falou, tá certa. Não, mas são várias meninas que falaram, então... não, e pode... se o pai dessa menina tivesse ido lá e metido a porrada nele, ele tava sendo aplaudido. Mas você consegue entender, cara? Tipo assim, como que é muito perigoso, né? Ontem eu ia trazer uma mulher nesse podcast pra ter um debate comigo, entendeu? Nós ainda vamos trazer, tá? Mas o debate seria acerca se algumas coisas, que na cabeça de algumas mulheres, tá? Esse negócio de alienação parental, de falsa acusação é mimimi, entendeu? Aí eu até falei, eu não vou falar aqui o argumento que eu falei pra ela, porque eu ainda vou trazer ela aqui e vou falar isso na cara dela, entendeu? Mas pra pessoa que não está na nossa pele, é muito difícil colocar no nosso lugar, entendeu? Porque a mulher, ela não pode sofrer uma falsa acusação e perder a vida dela, a carreira dela de um dia pro outro, entendeu? Então é muito fácil
pra ela se colocar sempre no lugar da outra mulher, ter a famosa sororidade. É muito fácil pra mulher falar assim, ah não, a alienação parental é algo muito pequeno, né? É algo ruim, mas que acontece com muitas poucas pessoas, entendeu? Cara, e, tipo, o fato de você ignorar um problema não vai fazer que ele deixe de existir, entende? Exatamente. Exatamente. Bom, vamos lá pro filme, né? Então o filme tem um professor, ele tá sendo monitor de uma escola infantil. Mas isso porque ele dava aula numa escola para garotos mais velhos. Essa escola fechou e aí sobrou para ele ser monitor de escola infantil, ficar limpando a bunda de criança. Isso não é comum no Brasil. Talvez seja comum lá realmente é muito difícil ver um homem lidando com. Não, peraí, o amigo aqui fez um comentário interessantíssimo. Ao que parece, ele comeu algumas alunas e elas espalharam para as outras, e isso gerou um senso de competitividade. Uma delas era borderline e ela foi até o fim para conseguir o sexo ou destruir ele. Eu não tinha pensado nesse caso, olha só como é bom ter um público qualificado, né? Talvez esse cara tivesse comido outras alunas e uma ficou sabendo que o cara era gostosão e falou, eu quero dar pra ele também, entendeu? E aí quando viu que ele não ia comer ela foi lá e acusou ele, né? Não sei se foi isso que aconteceu, tô falando aqui com o comentário aqui. E aí, isso aqui faz todo sentido. O senso de competitividade feminino, né? E alinhado à borderline. Mas, prosseguindo, esse cara do filme, cara, eu fiquei um pouco tocado quando eu assisti, porque dá a entender que é um cara que gosta muito de criança. Você percebeu isso? Um cara muito humano, entendeu? E é um cara, tipo assim, que ele realmente... Durante todo o filme você vê que ele realmente gosta daquilo que ele tá fazendo, entendeu? E tem vocação pra isso. Sim, sim. Eu até não consigo me colocar no lugar dele, porque eu vou ser sincero. Eu não gosto de criança, me julguem. Mas, realmente, e ele, além dele estar tendo que, né, trabalhar limpando bunda de criança, ele está passando por um divórcio e está sofrendo alienação parental. Você percebeu isso no filme, Knut? Sim, ele tá querendo, inclusive, ele tá querendo trazer o filho pra morar com ele, só que infelizmente não vai dar, né? Mas Sim. aliás, todo o arco do filme, esse filme é muito, muito bem amarrado, porque tem o arco do relacionamento dele com o filho, né? Ele tá tentando reconquistar a família dele, né? E bem ou mal, o que eu percebi? Que ele tenta colocar o carinho nas crianças, aquele carinho que ele perdeu, entende? Que ele é uma pessoa amorosa demais. Ele perdeu a mulher, né? Perdeu o filho, né? Ele tá tentando reencontrar. Ele tem um interesse amoroso também. Tá tentando jogar ali na criança aquela carência afetiva dele, né? Você consegue perceber isso também, não? Sim, também. Ele tá ali, né? A mulher dele tá dificultando a vida dele com o filho dele. A mulher dele não tá querendo nem conversar com ele. E não tá querendo que o filho veja ele também. Tá dificultando a vida dele ao máximo. E o filho quer ficar mais perto dele. O filme mostra isso. O filho tá querendo contato com o pai, mas a mãe não tá deixando. Até que um dia a mãe entra em contato com ele chorando, dizendo, olha, não tá dando, meu filho tá revoltado porque ele falou que ele quer morar com você e não comigo, né? E aí ele começa a ser assediado, né, por uma professora não, acho que ela sei lá, trabalha limpando. Ela é uma latina, né? Ela é uma imigrante que está lá na Dinamarca tentando ganhar a vida. Inclusive, o filme dá a entender que ela tem formação superior, mas não está conseguindo emprego digno da formação dela, então é por isso que ela está ali, trabalhando de faxineira naquela escola infantil. E ela vê lá o dinamarquês bonitão, e você sabe, né? Quando latina vê europeu, abre a perna mesmo. Vira água. E aí ela começa a assediar ele. E aí isso até, quando ela começa a dar de cima dele, isso até me fez lembrar como é que o homem nórdico, ele tá capado, né, cara? Por uma verdadeira ditadura feminista. Você vê que a mulher... Cara, olha só como esse filme é rico, cara. Dá pra fazer 5 podcasts só desse filme. Tipo assim, quanto mais assistir essa porra, assim, cara, dá pra fazer um filme de análise sociológica, política, econômica, entendeu? O filme é muito rico. E assim, o homem lá na Suécia, o feminismo é muito forte, né? E o homem já sabe, já é vacinado desde criança a como lidar com mulher. A maior parte das vezes, não lide, né? Então, a mulher que tem que tomar a iniciativa, entendeu? Você reparou isso? Que é a mulher que toma a iniciativa. Porque se o homem tomar a iniciativa, já pode ser percebido como um abusador, né? Como um assediador. Então o cara tem que ficar na dele. E isso é totalmente contra o instinto masculino. Isso é muito triste, né? Isso que é capaz a pessoa. Porque o homem, ele tem que buscar. Ele tem que conquistar, né? E a própria forma como as coisas se dão lá, já destrói a dinâmica natural do sexo, né? E aí você vê como ele é um cara evitativo, né?
E olha só, isso já se soma ao fato dele já ter tido um relacionamento fracassado e já tá sofrendo os males de um relacionamento fracassado, né? Mas prossiga, amigo. Sim, né? A mulher tá lá, né? Dando todas as indiretas e ele fingindo de bobo, porque ele sabe, né? Tá capado. E a mulher latina lá, ela chega junto, ela intima mesmo, né? Porque ela tá acostumada com o homem latino, né? O homem que no primeiro encontro já dá um jeito de escorregar a mão na bunda da mulher, já chega Já tira o junto. papo fora. Vem cá, eu quero te comer. Que dia que você vai lá em casa pra mim te leitar? Vem cá, gostosa, sua rabuda. Ela tá acostumada com o homem, né? Que já no primeiro Tapa na encontro cara, soco na já deixa costela. claro, né? Tapa na cara e pé no pescoço. Exatamente. E aí, né? O cara tá lá todo nórdico, não, sem dar um de bobo. Mas aí, né? Ela vai lá, liga pra ele, intima ele e eles acabam ficando. Só que aí ele tem um amigo. E esse amigo é pai de 2 filhos, um menino adolescente e uma menina de 5 anos de idade, que já dá sérios sinais de ser borderline. Não é Essa bem menina, borderline, né, amigo? Não é bem borderline. Ela tem um toque, que a gente chama, né? sim, Ela demonstra, por exemplo, você vê que ela é metódica, entendeu? Você vê que ela tem. Tipo assim, como é que fala? É toque, a menina tem toque. Tem todos os traços de transtorno obsessivo compulsivo, entendeu? Evitativa, entendeu? Ela tem uma personagem. Inclusive a atriz consegue reproduzir isso com bastante fidedignidade, entendeu? Ela tem problemas mentais. E eu acredito que ele, por lidar com criança, ele reconhece que ela tem problema. Ele meio que acolhe ela, porque essa menina precisa de ajuda. Você percebe isso também? sim. E a família dela é um pouco problemática, né? Os pais dela parece que brigam bastante. E tá com um irmão adolescente. E quando os pais dela brigam, né? Ela acaba ficando triste. E nisso ela foi se aproximando do professor. Aí teve um dia lá que o babaca do irmão dela mostrou para ela no tablet a foto de um pênis ereto, né? Coisa de adolescente burro, né? Tava lá com o amigo dele, mostrou para a irmã dele de 5 anos um pênis grande ereto lá no tablet dele. E você vê que o filme mostra, né, como é que aquilo foi um desrespeito a, como é que eu posso dizer? Vamos dizer inocência da criança, né? E beleza. Só que nisso ela vai se aproximando do professor e ela vai ficando apaixonadinha pelo professor. Eu lembro quando eu era criança, eu não sei se eu tinha 8, 7 anos, eu lembro que na minha igreja, Assembleia de Deus, ia sempre uma vizinha como visitante. E essa vizinha, ela não se vestia como as mulheres da igreja, porque ela geralmente todo domingo ela estava no culto, mas ela não era convertida, então ela ia de calça, ela ia muito bem arrumada, ela tinha ali por volta dos seus 20 anos, e ela tinha um cabelão, ela era uma mulher muito bonita. E eu lembro que eu era criança, eu sentava lá no início da igreja, no grupo das crianças, e ela sentava lá nos bancos finais, que eram os bancos destinados aos visitantes. E eu lembro que eu olhava para ela com aquela roupa bonita, sempre de calça, maquiada, um cabelo grande, esvoaçado. Eu era apaixonado com aquela mulher. Sim, eu era apaixonado por ela. Eu era criança, mas sabe, eu olhava para ela como se ela fosse um anjo, de tão bonita que ela era mesmo. Criança às vezes tem isso, né? Faz parte da dinâmica do crescimento, do amadurecimento, que você replicar relacionamentos, né? Então você vê ali no dia a dia adultos se relacionando amorosamente, você passa, criança imita, ela aprende imitando. Então você passa a replicar, né? Primeiro começa com aquela namoradinha assim da sua idade, ela é minha namoradinha. E às vezes você vê um adulto que é tão bonita, que é tão chamativo, você se apaixona. É uma paixão inocente, mas é uma paixão. E ela já é uma menina de uma família, né, um pouco desestruturada, os pais brigam muito, o pai dela é meio cachaceiro, e ela se vislumbra com esse professor, até que certo dia o professor está lá brincando com os coleguinhas dela, ela resolve ir lá e dá um beijo na boca do professor. O professor está lá caído brincando, né? Ela chega lá e dá um beijo na boca dele. Ah, não, peraí, olha só. O que eu percebi é o seguinte: ao ver aquela cena do pênis, tá?
aquilo ali deu um gatilho que a criança ela não pode ter acesso, porque ela não consegue lidar, o cérebro da criança não tem condição de lidar com determinadas informações. Ainda mais uma criança, né, passando por que ela passava, passando pela condição que ela tem. Então, aquilo ali ativou nela um gatilho, né, de sensualidade, e ela viu no professor alguém para tentar, a pessoa correta na cabeça dela, para tentar desafogar aquilo, entendeu? Olha só como que a exposição da criança à sacanagem tem um problema. E a gente vê isso muito no Brasil, cara. O que uma criança... Eu sei disso porque eu tenho parentes minhas, crianças que estão morando em favelas, né? O que as crianças vão ouvir? Senta, 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 funk, 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 entendeu? Isso aí acaba que destrói, corrói o cérebro da criança, entendeu? A ligação, tipo assim, a sexualidade sadia de alguém precisa ser formada aos poucos. Não pode ser... Pra mim, olha só, ter mostrado aquela foto pra menina, aquilo ali é um abuso, entende? Aquela pessoa que permitiu aquilo ali, aquela cometeu um crime. Porque você expor uma criança, e eu sei disso porque tem várias pessoas aqui no podcast que relatam abusos, né? Nem todos eles são físicos, tá? Mas tem muitos, por exemplo, eu acho melhor não contar, tá? É porque não posso dar ideia pra maluco, então. Mas tem melhor não contar mesmo, mas tem pessoas aqui que foram abusadas desse ponto de vista psicológico quando era criança, então, expostas a determinadas coisas, né? E isso fez com que elas não desenvolvessem uma sexualidade sadia, se é que vocês me entendem. Concordo com você. O brasileiro, o adulto brasileiro, ele colocou uma coisa na cabeça. Ele colocou na cabeça que é possível haver um mundo adulto e um mundo infantil, separados um do outro, entendeu? Não, eu tô aqui ouvindo música de putaria, mas isso é música de adulto, isso não é música de criança. Eu tô aqui vendo essa novela da Globo com as piores coisas, mas isso é coisa de adulto. Ou seja, o brasileiro ele internalizou que ele pode viver uma realidade extremamente sexualizada sem que isso vá atingir as crianças que convivem com ele. O brasileiro ele acredita que existe um mundo separado das crianças, mas esse mundo não existe. Criança aprende imitando. A criança, você pode não perceber, mas ela está atenta a tudo que os adultos fazem. Não tem como você separar o mundo entre o mundo das crianças e o mundo dos adultos. A extrema sexualização da cultura brasileira, ela tem uma influência direta sobre as crianças. As crianças, elas não são retardadas, elas não são cegas, elas não são surdas. E um outro quesito que a gente não costuma pensar, né? Criança não é um ser assexuado como muitos pensam. A criança não é um ser assexuado. Vê se bota isso na cabeça, entendeu? Não tem como separar o mundo. A cultura extremamente sensual do adulto estraga a criança. A gente é exposto muito cedo a coisas de cunho sexual. Eu sei disso. Às vezes eu paro para pensar como é absurdo. Aos 10 anos eu já tinha muita maldade, cara. Entendeu? Aos 10 anos eu já me masturbava, eu já via pornografia. Entendeu? Mas eu me lembro que aos 8, domingo eu tava assistindo Banheiro do Gugu. Banheiro do Gugu, 6 horas da tarde. Mulher com rabo. Aí com todo respeito, né? Às vezes o mal que a pessoa faz volta, né? Sim, verdade. Então, esse é a criança brasileira é a grande vítima da nossa cultura extremamente erotizada. Cara, olha só, o cuidado que a gente não tem que ter, né? Porque Jesus Cristo falou, qualquer um que tiver fazer mal a uma dessas criancinhas, né? Pior seria, né? Que nunca tivesse existido, né? Jesus, né? Ele entendeu, né? A defesa que a gente tem que ter da primeira infância, né, cara? E bem ou mal, algumas pessoas visando o lucro, visando o dinheiro, visando o poder, não se atentam para esse cuidado que tem que ser feito, né, cara? Sim. Tem um episódio interessante. Teve há uns anos atrás, acho que 6 ou 7 anos, eu fui num clube, né? Clube lá, curti o fim de semana. E aí, nesse clube tinha um salão de festa de danças, né? E aí eu entrei nesse salão e tava o quê? Da funk, né? Que o brasileiro gosta. De repente, eu vejo que todo mundo fez um circo
E tava todo mundo lá dançando funk, sarrando, os casal, sarra-sarra. E todo mundo fez um círculo. Eu fui ver que círculo é esse, o que eles estão vendo. No meio do círculo, tinha um menino e uma menina de 6 ou 8 anos, sarrando uma na outra, dançando. Todo mundo bêbado ao lado, vendo e batendo palma. Aquilo ali me chocou de uma maneira que, olha, se eu tivesse uma arma ali, eu acho que eu faria uma besteira. Mas aquilo ali abriu minha mente para como essa cultura brasileira é perversa. Perversa. Mas Perverso. continuando. E depois todo mundo, alguém vai pagar por isso, entendeu? Sim, Infelizmente. sim. Alguém vai sofrer, né? Né? É o povo que diz aí que o Brasil é de Jesus, né? O brasileiro é o povo mais lindo do mundo, o melhor povo do mundo. Uhum. Aí a menina vai lá, né, dá um beijo nesse professor. Aí o professor levanta. Antes disso, ela tinha feito um bilhetinho, né, um coraçãozinho, colocado no bolso do professor. Ela estava realmente apaixonadinha. Aí o professor vai lá, né, chama ela num canto e confronta ela, né? Você colocou esse coraçãozinho no meu bolso? Olha, pega esse coraçãozinho e dá para um coleguinha seu, tá? E outra coisa, não beija na boca de adultos. Você só pode beijar na boca da mamãe e do papai. E aí o erro dele, eu acho, foi não ter assim exposto o que aconteceu para outra pessoa logo quando aconteceu. Se fosse eu chamaria um outro professor, uma outra pedagoga, exporia a situação ali no exato momento, já como uma forma de você se prevenir. Porque ele chamou a menina, né, falou, olha, esse coraçãozinho aqui, eu sou um adulto, dá para um menininho da sua idade. Olha, isso aí que você me beijou, o bom beijo está errado. Você só pode beijar a mamãe e o papai. A menina, ela viu aquilo, né, como uma rejeição. E embora uma criança, ela é uma criança do sexo feminino. E como é que mulher costuma lidar com rejeição? Não costuma lidar bem, né? Não costuma lidar bem. E aí ela fica com raiva, né? Você vê que ela, aquilo ali foi um baque para ela, ela se viu rejeitada e ela não gostou nem um pouco daquilo ali. E aí naquele mesmo dia, ela tá lá esperando a mãe dela que se atrasou para pegar ela. E acho que a diretora vai lá conversar com ela, né? E aí ela fala, olha, eu não gosto de fulano de tal, porque fulano de tal é homem. E eu não gosto de nenhum homem. Você vê que ela tá com raiva do sexo masculino, né? Foi a primeira interação, digamos assim, dela com o sexo masculino de um ponto de vista erótico, sexual, e ela se deu mal, foi rejeitada, ela tá com raiva. E aí ela lembra da imagem que ela viu, né, lá no tablet do irmão e fala, não, eu não gosto do professor porque ele é homem, porque ele é bobo e porque ele tem um pinto que fica duro e grande igual um poste. E aí a diretora ouve aquilo e pronto, né? Como é que você sabe, ô menina, que o pinto do professor fica duro igual um poste? Porque eu vi, porque ele me mostrou. E aí, cara, aquela diretora, ela comete todos os erros possíveis, cara. A maneira como ela lidou com a situação foi, assim, extremamente escrota e amadora. Uhum. E aí no filme, a diretora tem um momento que ela fala que lidou com a situação seguindo completamente a legislação municipal. Aí eu vi, né? Não me surpreende que tem uma legislação estatal avalizando... Feita por feministas, né? Feita por feministas, né? Sim. Porque, olha, ao invés de cara procurar a polícia e, né, expor a situação, ela chama um homem lá, que fica claro que não é um policial, para conversar com a menina junto com ela. O homem, você já vê que ele já chega, parece que ele é da Secretaria de Educação. Ele já chega partindo do pressuposto de que, se a menina falou, aconteceu. E aí, na hora dele conversar com a menina, você vê que ele vai colocando as coisas na boca da menina. O intuito dele ali é só fazer a menina confirmar para ele ter mais certeza do que ele já tem, né? E aí ele lida com aquela situação de uma maneira extremamente escrota. Ele faz a menina falar o que ele quer ouvir, que é que o cara foi lá e abusou dela. E aí, já fez isso sem chamar a polícia. Como se não bastasse, antes de chamar a polícia, a diretora vai lá e conta isso para todos os pais dos alunos
que estudam lá naquela escola. Já é o erro número 2. E não satisfeita, ela vai lá e liga para a mãe do filho do cara, para a mulher que se está divorciando do cara, e conta para ele também. Tudo isso antes de ter a pachorra procurar as autoridades. Né? A última coisa que ela fez foi procurar as autoridades. Quando ela procura as autoridades, o caso já tomou uma proporção enorme. É uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, onde todo mundo sabe que aquele cara trabalha e gosta de criança, onde as pessoas já viram ele com a menina várias vezes sozinho. Pronto. Na opinião pública, ele já está condenado. E aí acontece uma coisa interessante que o próprio filme explica, que começa a surgir outras histórias. Outras crianças da turma começam a dizer que foram molestadas, abusadas pelo professor. E elas dão detalhes. Todas começam a contar que foram levadas ao porão da casa daquele professor e elas descrevem o porão com riqueza de detalhe, cor do tapete, cor da parede, e que lá elas teriam sido abusadas. E aí a polícia prende o cara e dá uma busca na casa. Graças a Deus, quando a polícia faz essa busca, ela descobre uma coisa interessante, né? Que na casa do professor não tem porão. Ou seja, uma mentira coletiva, uma espécie de delírio coletivo, fez as crianças todas criarem uma situação de um abuso num porão, só que na casa do professor não tinha porão. As crianças elas estavam inventando aquilo. Não é que elas inventaram por maldade, o filme explica, né, que isso é comum em casos de abuso sexual, não se sabe bem por quê. Às vezes é porque a criança ouviu os pais falando, às vezes é da criança ouvir a notícia no jornal, às vezes é da criança ouvir da outra criança que abusou, conversa entre eles no recreio. Eles vão criando uma realidade alternativa, na qual todas, não, eu fui abusado por ele sim, ele me levou lá no porão da casa dele, fez tal e tal coisa comigo. Né? Aí eles, quando eles veem que está acontecendo esse fenômeno sociológico, de que na casa dele não tem porão nenhum, então, portanto, não tem como ele ter abusado de criança nenhuma no porão, soltam ele. Só que o estrago já está feito, né? E aí, amigo, eu vou falar um negócio pra vocês. Outro dia eu conversei com um colega meu, ele é um libertador, não sei se você conhece o Foé, né? Sim. E nós tivemos um debate acalorado, porque na cabeça dele, e com todo respeito, eu tenho todo respeito pela pessoa e pela ideologia dele, tá? Mas ele reduz o problema que a gente vive à questão do Estado, tá? E eu digo que o Estado também é um problema, eu advogo por um Estado menor, vocês me conhecem, né? Mas eu acredito que o problema real reside na cultura, entendeu? Se você vê o que aconteceu na escola lá em São Paulo, o Estado não fez nada. O Estado nem tomou conhecimento da acusação, entendeu? Agora, a cultura, né? Essa cultura ginocêntrica, misândrica, feminista, né? De você sempre ver o homem como um abusador em potencial. E isso é culpa do feminismo, entendeu? De coloca o homem, eu, você e todo mundo que tá vendo, como um abusador em potencial. Isso aí é um advento do feminismo, entendeu? E muitos homens pedem desculpa por ser homem e reforçam essa percepção, entendeu? Isso aí, cara, cria, né? Essa cultura é pior do que qualquer lei, cara. Porque você vê, no próprio filme, a justiça, o Estado, né? Meio que conserta a situação. Mas e a cultura? Como que é consertada? Não tem como consertar. Uma vez você é acusado por um crime, né? Como que você vai limpar a sua imagem, né? E aí entra naquela questão, né? Eu conheço algumas pessoas que também são anarcapitalistas que falam que não existe crime contra a honra, né? Se a pessoa te acusa de abusador, né? Deixa ela acusar, né? E eu até tive uma briga, eu não vou falar com quem esses dias aí por causa disso, né? Então, que se uma pessoa inventa algo sobre você, esse algo pode destruir sua vida de fato. Ideias têm consequências, entendeu? E a partir dessas consequências você tem que retribuir isso aí. Uma mulher que acusa um cara de uma falsa acusação, ela precisa ter consequências para essa acusação, entendeu? Não, mas é uma opinião, livre discurso, liberdade de expressão. A mulher tem liberdade para te acusar, a criança também tem liberdade de falar o que ela quiser. Não, porra! Tem que ter consequência, entendeu? Você consegue entender isso que eu tô falando? Bom, vamos por partes. Eu também sou anarcocapitalista. Quanto à questão da cultura e do Estado, eu acho que são
Não é um ou outro, os dois são um problema. Sim. E pior, os dois são um problema que se retroalimentam. Uhum. A cultura alimenta o Estado a fazer todo tipo de lei misândrica. E as leis misândricas do Estado só vão lá e reforçam a cultura marianista. E tem um quê religioso aí também, uma herança católica, que é um outro quesito aí no meio dessa salada. Então não é um ou outro, são os dois, a cultura e o Estado. E o Estado reforça a cultura, até porque o Estado ele percebeu que uma cultura ginocêntrica é bom para o Estado. Por quê? O homem, que geralmente já é mais individualista por natureza, você coloca ele sobre assalto, você coloca ele em paranoia, porque ele sabe que qualquer coisa que acusar ele está fudido. E aí você reforça o senso de comunidade das mulheres. Você aparta a mulher do homem e a mulher vai precisar de um apoio. O apoio que ela antes tinha no pai e no marido, esse apoio vai ser o Estado. Só que ninguém ajuda ninguém de graça, né? Antes você devia obediência ao seu pai, respeito ao seu marido. Agora você deve obediência e respeito ao Estado, que no fundo é que te avaliza você a colocar os homens lá como cidadãos de segunda classe. E o homem tem que ficar esperto, porque ele é cidadão de segunda classe, ele pode se fuder. Então é uma máquina que se retroalimenta. Quanto à questão do discurso, a denunciação caluniosa é crime na ética libertária, ou seja, você não fez nada comigo, eu vou lá nas autoridades competentes, no caso, né, que seriam privadas, falo que Nutt fez tal e tal coisa comigo. Isso é fraude, e toda fraude é um crime pela ética libertária. Sim. Mas aí tem a questão vamos lá, eu não te acuso, eu não vou em lugar nenhum te acusar com as autoridades, mas saio espalhando. Você fez tal coisa comigo. E de fato eu não acredito que tem que haver punição penal. Agora, só que aí você já tem uma situação, por exemplo, né? Eu chego para alguém e falo, não, que Nutt fez tal e tal crime comigo. Se a pessoa tiver 2 neurônios, ela vai falar, então por que você não denuncia ele? Mas é porque... Não, mas porque existem relações de poder, né, cara? Às vezes a você pessoa já pega é patrão da outra. Aí. Não, acontece. Existe o caso daquela escola base lá em São Paulo, né? Que houve realmente isso. Esse caso aconteceu aqui no seio da nossa nação, né? E que foi denunciado que havia abuso numa escola. Essas pessoas sofreram uma ameaça de morte, destroçaram sua vida, gastaram até as cuecas com o advogado para depois ficar descoberto que a pessoa não é culpada, né? Isso nos faz crer que essas falsas denúncias, falsas acusações, é porque é difícil pra mim, cara, ter que lidar com isso, porque eu acredito outra coisa, é ameaça é crime. Então, né, um aviso aí aos cavaleiros brancos, por exemplo. A mulher não denunciou o cara pela polícia, mas saiu espalhando que o cara fez coisa com ela. Aí vai lá o cavaleiro branco, eu vou te pegar, eu vou te meter a porrada. Olha só que interessante. A mulher não tem que ser punida penalmente por sair inventando. Mas o imbecil que acreditou e foi lá ameaçar, ele cometeu um crime. Não, mas eu acho que a mulher que saiu começar a julgar os cavaleiros brancos... Não, mas amigo, você não acha que a mulher aquele pai que foi lá e meteu a porrada no professor, ele deveria ter tido uma prisão preventiva decretada. Mas você não acha que se houvesse uma legislação... Que não tem uma prova do abuso da menina. Sim. Mas tem um vídeo dele metendo a porrada no professor. Mas você não acha que se houvesse alguma legislação que criminalizasse ou onerasse ainda mais do ponto de vista legal uma mulher que inventasse algo contra o homem, isso não seria algo que elas poderiam ponderar antes de inventar algo para descobrir do cara? Deveria... Como eu disse, denunciação caluniosa é crime. Um dos grandes problemas do Brasil é que se uma mulher for lá na delegacia agora e denunciar você ou mim falsamente, daqui a alguns meses se descobre a verdade, não vai acontecer nada com ela. O que aconteceu com a Nájila Trindade? Não, mas assim, e o problema, cara, é que a gente precisa endereçar isso aqui, cara. Mesmo que a pessoa te acuse, cara, e que depois você limpe a sua imagem, sempre vai ponderar sobre a sua reputação a dúvida. Mas será mesmo que ele foi inocente mesmo, entendeu? E o filme deixa isso bem claro, cara. Você nunca se livra da falsa acusação, entendeu? Sim, né? O final do filme. A falsa acusação vai ficar com você até a morte. Então como que você não culpabiliza alguém que vai... Pode haver. A pena perpétua que a pessoa sofre, a reputação social da pessoa, entendeu? Pode haver requerimento de
no caso de uma mentira, né, não de uma acusação perante as autoridades. Pode haver, sim, questões financeiras envolvidas. Vamos, por exemplo, sua mentira me fez ser demitido, eu perdi meu salário. Cabe, sim, aí o ressarcimento financeiro. Um bom ressarcimento financeiro. Então, existem outros meios de lidar com isso que não Sim, pela mas e se a cadeia. pessoa não Agora, puder pagar? E não denunciou paga? a pessoa, foi lá nas autoridades, denunciou esse crime. A pessoa deveria ser punida. E um dos problemas no Brasil, e eu acho que no mundo todo, é que não acontece nada, cara. Se a mulher for na delegacia hoje me acusar e amanhã descobrir que eu tô errado, não acontece porra nenhuma com a mulher. Nada. Nada. Tipo, é impressionante. Isso é um convite à mentira, né? Sim, Afinal de contas. Mas vamos avançar com o filme que, olha só, esse filme é tão rico que era pra ter ficado 1 hora, a gente falou 1 hora, a gente nem falou da história do filme. Então, por favor, vamos dar ali o spoiler mesmo. Vamos lá, conta a história do filme. Quem quiser assistir, o filme é foda, para aqui. Agora a gente vai dar o spoiler do filme. Conta a história do filme toda. Sim, é verdade. Mas antes, vai lá e me segue no @atos690 no Instagram, @athos690. Então vamos lá. O cara sai da cadeia, né? Mas aí tem até uma parte que toca o Knut. Ele tinha uma cachorra que andava com ele, uma cachorra ali, melhor amiga dele. Aí ele tá lá na casa dele com o filho dele, que foge da mãe para ir morar com ele. E tacam uma pedra escrita pedófilo na casa dele, uma pedra enorme, que se pega na cabeça até mata. Aí ele sai para ver quem julgou, e o filho da puta foi lá e matou a cachorra dele. Matou a cachorra dele. O filho dele, que tá lá com ele vai fazer compra num supermercado. E aí tem toda aquela questão do estigma social. O filho dele, né, o dono do supermercado, não quer. Não só não quer o pai lá fazendo compra, que vamos convenhamos, até dá para entender, mas não quer nem o filho. Entendeu? Não quer nem o filho lá fazendo compra, não. Sai fora daqui, você não pode comprar mais aqui. Né? Você afasta os clientes, né, na cabeça dele. Ele afasta. Sim. Não pode comprar mais aqui. O filho que não tem nada a ver com a história. Aí o filho sai, né? Quando o filho tá chegando em casa, o pai tá sendo levado pra cadeia. Tá sendo preso. Aí o filho fica lá do lado de fora, vai procurar alguns amigos do pai. Um cavaleiro branco, covarde. O cara deve ter uns 2 metros de altura, mete a porrada no menino por causa de uma discussão, né? O menino também é burro, né? Foi logo tentar conversar com o pai da menina que fez a acusação. O pai da menina até trata ele bem, mas tem um cavaleiro branco lá que mete nele a porrada. Que o grande problema do filme foi aquele cara não ter tomado uma surra no final. Na vida real é assim também. Muita gente passa impune, mas fala. Sim. Aí, né, o filho dele aí acaba procurando o padrinho, né? Apanhou tudo lá. Padrinho, que é um grande amigo do cara, que é o cara que realmente fica do lado do amigo. Aí você vê a importância, né, daquele amigo que fica do seu lado, não importa a situação. O padrinho do filho do cara foi aquele amigo, né, que ficou do lado dele, que acreditou nele, que deu a ele o benefício da dúvida, entendeu? Que deu a ele o benefício do inocente até que se prove ao contrário. Então você vê a importância desse amigo de verdade que não acredita em qualquer coisa. E quer escutar os dois lados antes de fazer uma conclusão, né? Sim, né? Que espera a polícia investigar, ao menos, né? Porque não esperaram nem a polícia investigar. Não, e aí, cara, é algo que eu sempre falo aqui, cara. Quando você é amigo de alguém, você requer uma coisa chamada generosidade. A pessoa que é inimiga, isso é muito fácil você identificar um amigo do inimigo, então se o seu amigo, entre aspas, interpreta aquilo que você fala da pior forma possível, é porque não é seu amigo. Porque o amigo, ele sempre tende, a interpretar aquilo que você fala da melhor forma possível, e ele espera, né, ele tende a não crer muito em algo que é negativo pra você. Já quando é seu inimigo, tudo que você tem de negativo pra pessoa, a pessoa já acredita na hora, entende? E quando você vê um amigo seu tendo um comportamento que é normal de um inimigo, é porque não é seu amigo. Quando, por exemplo, alguém chega e fala assim, Lula é ladrão, Lula roubou lá os Correios, eu como sou um inimigo do Lula, eu vou acreditar de pronto, não vou pedir. Agora, se for, por exemplo, falar, Beta Pensador roubou lá os Correios, peraí, Beta Pensador, o que aconteceu? Isso de fato aconteceu? Me explica aí, por favor, entende?
quando você vê que seu amigo começa a te julgar sumariamente, isso é muito triste, cara. Isso eu já vi isso acontecer na minha vida real. Eu posso falar disso com uma certa proximidade, mas fala, meu. Né? Aí o cara ficou do lado dele. Aí quando ele sai da cadeia, ele vai lá tentar fazer compra no mesmo supermercado. Metem a porrada nele, batem nele pra caramba. Ele abre o supercílio dele, né? Abre o supercílio, Sim, caralho, né? Até que ele toma coragem, volta e mete uma cabeçada num gordo babaca que bateu nele e faz as compras dele lá, né? Obriga lá os caras a deixarem ele fazer as compras. Mas. Não, aí mostra como qualquer coisa, como tipo assim, a pessoa que é vítima de uma falsificação, como que ela sai de casa? Tudo pra ela vira um desafio, tudo vira uma luta, uma guerra infinita. A pessoa vira, tipo assim, por mais que a justiça. Olha só como esse filme ele é muito simbólico, né? Ele fala, tipo assim, a justiça legal do Estado, ela tem um fim, entendeu? Mas a pena do Estado, mas a pena que a sociedade te dá é uma pena perpétua, entendeu? Enquanto que o Estado pode te absolver, a sociedade não vai te absolver, entende? Por completo, nunca. E o filme é bastante icônico por deixar isso bastante explícito. Sim. E aí, tem a cena também, uma cena muito boa do cara na igreja. O cara vai na igreja, ele acaba surtando, né? Porque, tá todo mundo pensando que ele né? PDF mesmo. Ele acaba surtando, acaba batendo no pai da menina que acusou ele. Né? Só que assim, a menina, olha só que interessante, né? Logo no início do filme, olha como é que é a cabeça das pessoas. A menina chega pra mãe e fala, olha, eu menti. Eu inventei uma mentirinha. E agora tá todo mundo acreditando. Aí o que a mãe faz? Não, você não mentiu não, minha filha. Se você falou a primeira vez é porque é isso mesmo. Você tá mentindo agora. Não, ele fez sim. Agora você tá falando que não fez, mas ele fez sim. Assim, não tinha tido nada, nenhuma investigação, nada. Entendeu? A mãe da menina resolveu bancar a acusação. A menina chegou para ela com todas as palavras e falou, olha, contei uma mentirinha. Eu menti, não, você não mentiu não. Você falou a verdade, você tá mentindo agora. Cala a boca, é isso aí mesmo, o cara abusou de você. E depois, já mais perto do filme, a menina vai lá de novo e fala com o pai dela, olha, eu menti, inventei uma mentirinha, mas tomou grandes proporções. Desculpa. E aí o pai dela, já depois, né, da investigação já ter rolado, de eles já terem visto a questão do porão que era mentira, aí o pai dela meio que acorda, né, e fala, não, olha, que o pai dela também era um grande amigo do acusado. Era o melhor amigo dele antes no início do filme. O melhor amigo dele. Aí o pai dele, poxa, mas a gente já sabe que as outras meninas, que as outras crianças de fato não foram abusadas. Então, será que ele fez isso só com a minha filha? A minha filha já falou 2 vezes que era mentira. A gente não quer acreditar. Bem ou mal, a gente não tem prova nenhuma, entendeu? De que tenha acontecido isso. Então eu acho que aí o pai dele acorda e fala, não, realmente eu acho que tudo não passou de uma mentira. E aí ele, né, vai lá, tem uma cena bonita, era Natal. Natal, né? O peso na consciência bate que ele destruiu a vida do cara, né? Sem querer, né? Sim, ele vai lá e né, faz as pazes com o cara. E não, acaba. essa cena, cara, eu vou te falar, o personagem do professor, ele tem uma grandeza de espírito que eu acho que é quase inatingível, entendeu? Uma paciência. Por exemplo, tem a cena lá que ele tá com a namorada e a namorada começa a indagar que ele é um abusador, entendeu? Ele vai lá e expulsa ela de casa, entendeu? Assim, que ele não aceita de ser acusado dentro da própria casa, né? E você vê que ele é um cara muito bom, cara. Uma pessoa muito boa. Outra pessoa ou teria surtado, né? Ou teria tido uma reação bem pior do que a que ele teve. Nessa cena do Natal, ele tá sozinho e aí chega um amigo, pega um pedaço da ceia e entrega pra ele. Ele poderia ter rancor do cara, entendeu? Ele poderia ter rancor e não ter aceitado a comida, entendeu? Ser orgulhoso. Mas ele vai lá e simplesmente olha pra cara dele, não fala nada e come, aceita, entendeu? Tipo assim, ele não tem orgulho, entendeu? Você consegue entender que outra pessoa naquele lugar não aceitaria aquela comida? Sim. Ele é um cara bom.
Ele é um cara bacana. Só que, infelizmente, ele se vê naquela situação. Imagina, né, cara? Você tá aí, né? Você tá aí, né, você vai trabalhar, ou você tá na sua casa, né? Chega, tá lá trabalhando, de boa. Aí chega alguém pra você do nada e fala: Olha, tem uma notícia pra te dar. Qual notícia pra te dar? A menina de 5 anos de idade falou que você mostrou o pau pra ela. Tipo, imagina, tipo, você já sabe que você tá ferrado, entendeu? Porque se uma adulta te acusa, todo mundo já acredita na mulher, imagina uma criança, que a gente cresceu com essa ideia na cabeça de que criança não mente, de que criança é inocente, de que criança não mente, de que criança não inventa, de que criança é incapaz de prejudicar alguém intencionalmente. Então imagina o baque que o cara sente numa hora assim, né? Tipo assim, se acontece comigo, eu já me dou por morto, cara. Porque eu sei, não vão acreditar na pessoa. Não vão acreditar em mim. Não vão acreditar no homem. Ainda mais quando é uma criança que tá te acusando, entendeu? Isso é, esse filme seria bom para a pessoa ver que o mundo ele não é assim, igual algumas pessoas pensam. Tem gente que está disposta a acreditar em qualquer conto de fada, entendeu? Criança mente, criança inventa, criança faz maldade. Então, né, quando você for lidar com uma situação, saiba que, né, investigar, ir atrás da verdade, agir com frieza, domínio próprio, é essencial. É essencial. Porque às vezes você acha que está fazendo a coisa certa, às vezes você acha que as coisas são muito simples, mas não são simples. O mundo não é simples. As relações humanas não são simples. Então, não haja como se o mundo fosse uma coisa simples. Não é. Não é. Entendeu? Fica isso aí, fica a dica para as pessoas no dia a dia. Né? Vamos tardar a julgar as pessoas. Entendeu? Vamos dar o benefício da dúvida, por pior que a coisa esteja aparecendo, entendeu? Vamos ser humanos. Vamos dar o benefício da dúvida para as pessoas, porque um dia pode ser você que precise disso. Tem uma série também na Amazon Prime que chama Grace Point. Não sei se você já assistiu. E lá tem a história também de um cara que é acusado de abuso sexual e, né, um velho pescador. E a história desse velho pescador é até interessante, porque ele ficou preso por abuso sexual, de fato. Mas em que contexto? Ele tinha 18, se apaixonou por uma menina de 16. O pai da menina descobriu, denunciou ele. A menina também apaixonou por ele, né? Eles se envolveram. O pai da menina descobriu, não quer nem saber, denunciou. Ele tinha transado mesmo, ele foi preso. Ficou 3 anos preso. Assim que ele saiu da cadeia, a menina já maior de idade casou com ele. Eles ficaram casados por, sei lá, 30 anos. E só que a mulher morreu. E aí teve um caso de abuso sexual lá onde ele morava, né? E aí, quando descobriram que ele ficou preso por abuso sexual, pronto, né? Acabou. Queriam a pele do cara. Então, vamos com calma. Cuidado com essa ideia de que, ah, não, ela tem 14 anos, é só uma criança. Ela só tem 15 aninhos, é um bebê. Ah, 16 anos, brinca até de boneca ainda. Não vamos ser ingênuos, tá bom? Infelizmente, as pessoas estão iniciando sua vida sexual cada vez mais cedo. Em especial as mulheres que têm mais oportunidades que os homens, tá? Eu contei a história da menina, por exemplo, que tirou minha virgindade, né? Eu tinha 16, mas ela perdeu a virgindade dela com 12. E não foi, vamos combinar. O cara não abusou dela, não. Ela deu porque quis, entendeu? Então vamos deixar de ser inocente, de ser bobo, né? Tem meninas e meninas aí de 13, 14. Tem menina de 13, 14 que realmente é uma criançona. Mas tem umas que, né, aprontam. Pelo sim, pelo não, eu sou a favor da lei como ela está hoje, né? Considerar a idade de consentimento 14 anos. Vai. Eu acho que aí tá bom. Ah, a menina de 13 anos tá doida para me dar.
fica na sua, não faz merda. Deixa ela continuar doida pra te dar. Agora o problema é ela resolver te acusar falsamente de um crime. Então, Aí, só pra finalizar, eu gostaria de falar de uma cena final do filme, né? O filme tem o arco dele querendo reconquistar a confiança do filho, né? O contato com o filho depois do divórcio, né? E aí o filme passa um ano, né? E mostra como se ele tivesse sido inocentado, né? E aí mostra que ele tá num ambiente e você ainda vê que repousam olhares por ele, né? Tá vendo aquele cara ali? Que foi acusado de ser abusador, entendeu? E. Ou seja, nunca vai sair a mácula da imagem dele. Isso é bastante claro, né? E aí tem uma cena no qual a menina ela tem um toque, ela fica na porta porque ela não entra num lugar onde tem chão ladrilhado, né? Ela não consegue passar, ela tem um toque, né? Isso fica bastante visível nessa cena, né? E aí ele poderia ter todo o preconceito com a menina, por ser a menina que acusou ele. Ele vai lá, se compadece com a menina tá ali não poder atravessar aquela passagem, né? Ele vai lá, pega ela no colo, né? E coloca ela do outro lado, com todo o amor do mundo, entendeu? Mostrando que o cara realmente é uma pessoa boa, entendeu? Se outra pessoa jamais queria nem encostar em criança, ele vai lá, não. Ele pega, ajuda a menina que o acusou de abuso, entendeu? Ou seja, ele mas mostra aí que ele é você um. tem que ter maldade, né? Eu mesmo não ia encostar na criança nunca mais. Não, mas isso mostra como ele é um cara, tipo assim, uma pessoa muito boa. Tipo assim, não foi só essa atitude que ele fez no filme que mostra que ele é uma pessoa muito boa, não. Tipo assim, essa foi a atitude, tipo assim, coroa, que mostra que realmente que ele venceu o episódio. Ele superou o episódio, mas depois de um ano ele superou. Pois ele faz isso. Aquela cena mostra que ele superou o episódio, entendeu? Só que o filme chama-se A Caça porque ele vai caçar com o filho dele. A gente poderia até falar sobre um episódio sobre como que a cultura da caça, do porra de armas lá, que é muito bem aceito, que todo mundo tem arma, não tem criminalidade, né? E aí ele vai fazer a caça, né? Porque é temporada de caça lá. E aí ele tá lá com o filho dele e do nada alguém dá um tiro nele, né? Sim. Mostrando que é aquela história, né? Se fosse na vida real, a gente sabe que sempre teria uma pessoa que, apesar de todas as provas, que apesar de todos os argumentos, iria sempre falar: não, criança não mente. Se ela falou, ele deve ter feito isso mesmo. Né? A gente sabe como é que funciona. Algumas O, pessoas o, são o, o, extremamente apegadas a esses copings aí. Né? o filme é uma Pode analogia. provar por A mais B. Igual no vídeo que eu falei, seu lá no Vida de Beta. Tem dois caras lá, né, que você fala, não, é meter a porrada mesmo, ele é pai, ele tá certo. Você pode, assim, né, mostrar por A mais B, olha, ele não tá certo por causa disso, 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 mas o cara não quer nem saber. Ele quer viver o coping dele. Sim. E aí mostra o filme é analogia, né? Porque o filme chama-se A Caça, mas não tem nenhuma cena de ação, né? O filme é muito pesado pro ponto ideológico. No final mostra que quem estava sendo caçado é ele, e que é uma caça que ia durar para sempre, entendeu? E esse filme, ele é um filme muito tocante, porque ele faz a gente refletir, né, cara? Eu acho, tipo assim, existem dois tipos de filme. Aqueles que confirmam as nossas convicções e aqueles que nos desafiam a pensar fora da caixa. E esse filme, ele merece um lugar especial no meu coração por ter me feito refletir. Quantas vezes eu acusei pessoas, né, que eram inocentes, deveriam ser inocentes, e quantas vezes eu fui acusado, isso já aconteceu, entendeu? Ter feito coisas que eu não tinha sido. Eu era inocente, entendeu? Então isso me fez refletir e eu acredito que é um filme que colaborou para eu crescer como ser humano. Então por isso, muito obrigado por ter indicado. Sim, sim. E um homem que vive pela emoção não é digno das próprias bolas. Sim, amigo. Então é isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo seu tempo prestado. Deus te abençoe. Amém. A Rio.